na conjuntura de Safarevich, e uma das coisas que eu estava falando era sobre a finitude do número de variedades isógenas a uma variedade fixa. Então, A sobre K, variedade abeliana, K é um corpo de números, e o que a gente queria provar, eu queria dar uma ideia da demonstração, ou discutir pelo menos, é o que o conjunto B, variedade abeliana, tal que B isógena a A é finito. Eu mencionei esse resultado, mostrei como esse resultado era parte da conjectura de Safarevich, e como a conjectura de Safarevich implicava a conjectura de Mordell. E um exemplo que eu dei foi o caso em que A é uma curva elíptica. Exemplo. E que o conjunto dos B's... Deixa eu dar um nome para esse conjunto aqui. Sei lá. Chamar de variedades isógenas A. Exemplo, caso de A curva elíptica, o conjunto de coisas isógenas ia estar em correspondência 1 a 1 com os subgrupos cíclicos gama em A, finitos, cíclicos finitos, tá? Se cada isogenia está caracterizada pelo núcleo, e no caso de curvas elípticas, você pode tirar, se o núcleo não for cíclico, você pode tirar a parte que não é cíclica, usando, que a parte não cíclica vai ser multiplicação por um número n, cíclicos A, invariantes por Galois, por o grupo de Galois de K. Essa condição faz que o quociente de A por gama seja uma variedade definida sobre K. Mas você ainda tem que tomar isso módulo isomorfismo. E eu falei erradamente na aula passada que uma vez que você restringia subgrupos cíclicos, você poderia ignorar o isomorfismo. Isso não é verdade. Tá? Porque podem haver dois subgrupos cíclicos distintos dando a mesma variedade. Então eu queria voltar para isso aqui e explicar isso aqui um pouquinho melhor, já que eu falei uma mentira na aula passada, tem que me corrigir, né? Então o que está acontecendo aqui? Quando é que você obtém uma coisa assim, onde gama 1 e gama 2 são dois grupos diferentes, né? O que está acontecendo é que você tem um mapa, vamos chamar isso aqui de B, né? Se você tiver um isomorfismo, significa que agora o que nós podemos dizer? Você tem A, mapa, uma isogenia para gama 1 e uma isogenia para gama 2, né? Simplesmente tomando o quociente pelo grupo gama 1, tomando o quociente pelo grupo gama 2, você tem esses dois mapas aqui são isogenias. Tá? E esse mapa, e isso aqui, por hipótese, elas são isomorfas, né? Como é que isso pode acontecer? Bom, a primeira coisa que a gente tem que usar é que toda vez que você tem uma isogenia de uma variedade para outra, você tem uma isogenia indo na outra direção. Eu expliquei mais ou menos por que é isso, né? Então você tem uma isogenia indo naquela direção. Então o que acontece? Se você tem esses dois grupos isomorfos, você obtém
Bom, eu posso pensar um mapa de B para B, se eu seguir daqui para cá e para cá. Então, o que você acaba construindo, então, o que você tem é uma isogenia de B para B. E, para ela não ser, para essa situação ser não trivial, essa isogenia não pode ser uma multiplicação por um inteiro. Tá? Diferente de multiplicação por n, nz. Essas coisas existem. Se essas coisas não existissem, tudo bem, aí eu podia ignorar o isomorfismo. Mas essas coisas existem. Não existem para todas as curvas elípticas, mas para algumas curvas elípticas, sim. As curvas elípticas que têm isogenias não triviais da curva elíptica para ela mesma são chamadas curvas elípticas com multiplicação complexa. Então, a definição, uma curva elíptica é chamada CM, Complex Multiplication, multiplicação complexa. Curva elíptica é, se existe isogenia distinta das multiplicações por n, nz. Tá? E deixa eu dar exemplos. Um exemplo típico é essa curva aqui. Você tem um mapa. Isso aqui é um automorfismo. Ômega x, y, onde ômega é uma raiz cúbica primitiva da unidade. Tá? Então ele está agindo na coordenada x, eu troco x por ômega x e não altero y, então você tem um mapa, vou chamar isso aqui de lambda. Então isso aqui é uma isogenia, não é uma isogenia, é um automorfismo, de fato o núcleo trivial. Então automorfismo da curva elíptica e não é a multiplicação por inteiro. Aliás, você pode tomar se chamar de E, você pode tomar qualquer combinação linear n mais m lambda, também vai de E para E. Você pega um ponto P e manda em np mais m lambda p. E essas todas aqui são isogenias de E para E, e quando o n é diferente de zero, essas isogenias são diferentes de multiplicação por um inteiro. A gente chama de multiplicação complexa porque funciona como zeta-i? Não como zeta-i, zeta de ômega. A zeta de p. É. A situação geral é a seguinte: suponha que você considere uma curva elíptica sobre os complexos, você escreve ela como C módulo um lattice. Tá? Então, uma multiplicação complexa é um elemento alfa em C menos E, tal que alfa vezes o lattice está contido dentro do lattice. Então, a multiplicação por alfa em C, quer dizer, você considera o mapa que vai de C para C, que manda Z em alfa Z, por causa dessa condição aqui, ele desce para... Você tem um mapa aqui para C módulo lambda, e aqui você tem um mapa para C módulo lambda. E por causa... Se você tem essa condição aqui, a imagem do lambda está contida no lambda, e então o mapa desce para cá. Então, essa curva é uma situação parecida com isso. O lattice dessa curva é um múltiplo
do látice gerado por esse. Se você quer um exemplo com I, você toma essa aqui. Tá? E aí essa aqui você tem o mapa XY vai em menos X e Y. Tá? Onde... Então, se você chamar isso aqui de lambda, você pode tomar as M mais N lambda. São isogenias. Existem outros exemplos que você pode fazer com outros copos quadráticos. Se você pegar uma base e escrever essa condição em termos da base, é fácil mostrar que essa condição aqui implica que alfa é quadrático sobre Z. Satisfaz uma equação do segundo grau. Você escreve, pega uma base de elementos de lambda, alfa vezes os dois elementos da base têm que estar na base, você elimina a base, escreve as coisas como inteiros, aí você obtém uma. Algébrico e quadrático? É, sobre os sobre satisfaz uma equação. É um inteiro algébrico de grau 2. Então, esse é um exemplo onde aqui a multiplicação complexa CI, aqui a raiz cúbica da unidade, você pode fazer outros exemplos. Então, essas curvas existem e, então, aqui você tem que manter essa condição de isomorfismo. Quer dizer, só pode... Então, se você não tiver isso aqui, se você não tiver uma multiplicação complexa, então você pode tirar o isomorfismo. Então, isso aqui é... Então, não precisa... Só precisa passar ao quociente no caso CM. No caso em que a curva elíptica é não CM, então é verdade que os subgrupos finitos cíclicos de A e variantes por GK está em bijação com os isogenias, então é finito por um teorema que eu não provei. Você fez a pergunta se a situação é mais fácil no caso de corpos de funções, e deixa eu fazer esse exemplo, porque esse exemplo é mais bonitinho. No caso de corpos de funções, a CM, no caso de corpos de funções, mais geralmente, no caso de característica P maior que zero, CM é equivalente... CM da maneira que eu defini lá, quer dizer, havendo uma isogenia que não é uma multiplicação por inteira, é a mesma coisa de que é definida sobre um corpo finito. Uma direção é fácil. Se você tiver uma curva elíptica definida sobre um corpo finito, você tem um Frobenius. Então, o Frobenius te dá uma isogenia que não é multiplicação por inteira. Então, uma direção é fácil, mas a volta é mais complicada. Tá? Então, o que acontece? O que quer dizer isso aqui? Quer dizer, o subgrupo... O que quer dizer que esse conjunto é finito? Vamos olhar para a seguinte coisa.
Eu quero voltar para o caso geral e depois eu vou voltar para esse caso aqui. Uma observação, um teorema. Talvez, teorema é que existe um polinômio φn de xy em z de xy, tal que as curvas elípticas dado duas curvas elípticas, E e E', existe uma isogenia de E para E', se somente se o J invariantes do E e do E' satisfazem essa equação. Isso não é muito difícil de mostrar em característica zero, usando a descrição de curvas elípticas assim, usando o que significa ter um mapa de uma para outra e escrevendo tudo em termos de J invariante. E não é muita surpresa também, não, em geral, porque o que você tem? Você tem uma curva elíptica, se você fixa E, uma isogenia cíclica de grau N, de grau N. Estava faltando o N, onde é que o N entrava? Tem que fixar o N. Uma vez que você fixa o grau da isogenia, só existe um número finito de isogenias saindo da curva elíptica E. Por quê? Porque para dar uma isogenia cíclica de grau N, eu tenho que dar um subgrupo cíclico de ordem N de E. Só tem um número finito deles, né? Porque só tem um número finito de pontos de ordem N. Então só existe um número finito de mapas daqui para cá. Então tem que ter uma equação assim. Para cada J do S, você vai obter um número finito de E'. Agora, o que isso tem a ver com isso aqui? Porque o que está acontecendo no caso de isogenia, se você fixa o E. Agora eu quero achar todas as curvas que são isógenas a E. Então o que eu quero fazer? Eu quero resolver as equações. Vamos botar um Y aqui. Para cada solução que eu tenho aqui, eu tenho uma curva elíptica cujo J... Eu tenho um J invariante de cada solução. Me dá um J de E' com E', de grau N. Então você poderia dizer, bom, então existe uma infinidade de curvas elípticas isógenas a E? Verdade. Porque essa equação, o grau dessas equações está crescendo, o número de soluções vai crescendo, então existe uma infinidade de curvas elípticas isógenas a E. Mas, esse conjunto aqui são variedades definidas sobre K. E esse que é o ponto. O que acontece é que esses polinômios, apesar de terem grau crescendo e logo tendo mais e mais raízes, as raízes vão estar em corpos cada vez maiores. O que esse teorema está dizendo é que o conjunto de raízes de todos esses polinômios só tem um número finito em K. Então, o teorema de isogenia, E sobre K finito,
é a mesma coisa de que dizer que o conjunto dos alfas em K, tal que existe um N, tal que φn de J é alfa igual a zero, é finito. Igual a zero. Se você olhar para as raízes de todos esses polinômios, o conjunto de raízes em K é finito. Evidentemente que o número de conjunto de raízes no fecho algébrico de K vai ser infinito. E mesmo para curvas elípticas, isso é um negócio difícil de provar. Não é. A gente falou na aula passada que o caso especial é que todos os elementos do núcleo fossem racionais, é fácil, segue do teorema de Mordell-Weil. Mas o caso mais geral não é tão óbvio assim. Mas eu queria falar um minutinho sobre o caso de corpos de funções. Então, o que acontece? No caso de corpos de funções, você tem uma curva... Mas a prova não é usando, digamos, esse tipo de argumentos. Não. A gente usa teoria de eliminação e então logra ver que tem como um fechado num produto fibrado e logo leva ele por uma projeção. Não é esse tipo de argumentação, não. Não. Precisa usar aritmética. Porque isso é um teorema de aritmética, é um teorema sobre corpos de números. Né? Você está pensando no caso de... Um caso que é fácil é o caso em que você tem uma curva elíptica definida sobre um corpo de funções que não é CM. O caso CM eu não sei, eu tenho que pensar. Mas o caso não CM, o que eu quero mostrar? O que significa que é uma curva elíptica sobre um corpo de funções não CM? Significa... Bom, CM significa definida sobre um corpo finito. Não CM significa que não está definida sobre um corpo finito. Então, quando é não CM, isso é em característica P. Não CM implica que o J invariante de E é transcendente sobre o corpo finito. Não está em FP barra. E o que acontece é que... Então, você quer mostrar que o número de soluções disso aqui... Se você fixar um corpo de funções agora, o J invariante vai ser um elemento transcendente daqui. Então, gera um subcorpo racional do K. E você quer olhar para as soluções dessa equação em K e mostrar que isso é um conjunto finito. Uma maneira de conseguir isso é mostrar que o φn é irredutível. Isso é verdade. Um teorema é que o φn de xy é irredutível. Módulo P? Se P não divide N. Como polinômio em duas variáveis. Então, como os graus dele estão crescendo, eles vão definindo curvas cada vez... vou precisar de um pouquinho mais de um argumento, mas o ponto é que a curva φn de xy igual a zero isso define uma curva algébrica. É uma curva algébrica, define uma curva algébrica. E o gênero vai para o infinito. Quando o n vai para o infinito. Então você não pode ter todas elas tendo raízes no mesmo corpo de função, porque elas têm que estar gerando extensões de gênero cada vez maior. Isso é parte do teorema. Eu não vou mostrar isso, mas no fundo, quer dizer, o teorema de isogenias no caso de corpo de funções
Para curvas elípticas não constantes sobre o corpo de funções, reduz-se, é um corolário desse teorema aqui. Que não é muito difícil de provar, mas dá um certo trabalho de estudar esse polinômio de uma maneira cuidadosa e tal. No caso de corpos de números, você está querendo mostrar, você acaba mostrando uma coisa desse tipo. Você mostra que, no caso de corpos de números, você acaba mostrando uma coisa mais forte, você acaba mostrando que φn de J é, aliás, eu não sei, n deixa eu tomar cuidado aqui. A coisa funciona melhor quando você está tratando de um primo. Você tomar produtos de primos, mas certamente para primos, você pode mostrar que φl de J é y, se dado E sobre K corpo de números, é não CM, você pode mostrar que isso aqui é irredutível para L grande. Mas isso é um teorema não trivial, isso é um teorema do Serre. Para todo L grande é irredutível, então você não vai ter raízes aqui. Então você pode obter um resultado assim. No caso CM, então vai ter pelo menos, no caso CM, se você tiver CM, você vai ter isogenias de grau L de E para E. Então você vai ter, o J de E vai ser uma raiz disso aqui para... Então, no caso CM, esse resultado não vale. O que mostra que o resultado é não trivial, né? Quer dizer, você tem que, a demonstração vai ter que distinguir de uma maneira ou outra o caso CM e o caso não CM. Então, eu quero voltar para o caso geral, só as observações que eu queria fazer sobre o caso de curvas elípticas. Que a questão apareceu ou não. Talvez eu volte a falar nessas curvas na quinta-feira, porque elas também aparecem nas coisas que eu quero falar sobre o teorema de Fermat. Essas curvas são curvas modulares. Não. As curvas definidas por φn de xy igual a zero são chamadas curvas modulares. Eu vou voltar a isso. Quinta-feira, se der tempo. Bom, mas o que eu queria falar? Eu queria falar no teorema geral que o conjunto de variedades isógenas A é finito. Dá uma ideia de como é que se prova isógeno. H é finito. E bom, eu mencionei rapidamente na aula passada, vou falar de novo. No módulo de Tate de uma variedade abeliana A, que é o seguinte objeto, é o limite inverso dos pontos de L e N torção de A. Tá? E outra coisa que se usa às vezes, então isso aqui é um ZL módulo, então L é um primo. Isso aqui é um ZL módulo. Como ZL módulo é isomorfo a ZL elevado a 2G, 2N, onde N é a dimensão de A. Então, no caso de curvas elípticas, é isomorfo a ZL ao quadrado. E eu posso definir o VLA, transforma isso aqui num espaço vetorial. TLA
tensorizado com QL sobre ZL, que como espaço vetorial é isomorfo a QL elevado a 2N. Mas o importante desses módulos, eles são todos iguais como grupos, né? Os inteiros elásticos 2N cópias, mas eu quero estudar eles como módulos pela ação do galo A. Então você tem o grupo de galo A de K, então é uma variedade abeliana definida sobre um corpo K. Então você pode tomar o grupo de galo A de K barra sobre K, age em TLA, também no VLA. Age em todos esses caras aqui. Logo, você tem uma representação desse grupo nesse espaço vetorial. E eu quero olhar para esses espaços como... Eu vou considerar esses conjuntos como representações do GK. Então vou consideramos TLA como GK módulo. Aí que eu gostaria que vocês tivessem feito o curso de teoria algébrica dos números. Mas eu vou ter que... Seria mais fácil explicar várias coisas, mas porque... Como é que eu explico? Bem... Suponha que você tem um primo... Vamos ver se eu consigo explicar isso. Eu quero falar sobre automorfismo de Frobenius, porque sem ele a coisa não fica muito... Suponha que você tem um primo de K. Então, do anel de inteiros de K. Então, mesma coisa que dá um valor absoluto no arquimediano em K. Então, você tem seu ideal primo. Vamos chamar ele de P. Fica mais fácil. Do anel de inteiros de K. Então, você tem ok, módulo P é um corpo finito. Se você tem eu quero achar um automorfismo eu quero tentar definir um automorfismo, um elemento do grupo de Galois, que quando você olha, quer dizer, você tem uma extensão de K, se você tiver uma extensão L de K e um primo, sei lá, P de OL, tal que P divida P, você pode considerar OL P como extensão e se você tem uma ação do grupo de Galois aqui, você tem uma ação do grupo de Galois aqui, mas como isso aqui são corpos finitos, você tem o automorfismo de Frobenius é um elemento canônico desse negócio, mas aqui não tem um elemento canônico, mas o que você pode fazer é definir, podemos definir um elemento
sigma P do grupo de Galois de K a menos de conjugação. Quer dizer, você não pode definir um elemento aqui que seja o Frobenius, porque daqui para cá você pode ir, mas de cá para cá tem uma indeterminação. Mas essa determinação corresponde apenas a uma conjugação. Tal que sigma P age como Frobenius. Aqui, nessas extensões. Então, o elemento não está bem definido, mas ele tá bem definido a menos de conjugação. Agora, o que significa isso aqui? Quer dizer, vamos voltar aqui para esse negócio, esquece aquele negócio lá e vamos voltar para cá. Você tem um grupo agindo num espaço vetorial de dimensão finita. Então, ele age por matrizes. Ele age linearmente. Então, essa representação, cada elemento do grupo vai te dar uma matriz aqui. Então, esse elemento do grupo aqui corresponde a uma matriz aqui. Uma matriz que está agindo nesse espaço vetorial aqui. Mas eu não sei qual é o elemento, porque ele não está bem definido. Ele está bem definido a menos de conjugação. Mas, se vocês lembram a álgebra linear de vocês, o polinômio característico está bem definido. Então, não faz sentido falar no sigma P, mas faz sentido falar no polinômio característico de sigma P. Determinante da identidade menos T sigma P está bem definido. E um teorema que está relacionado, essencialmente equivalente à hipótese Riemann para corpos de funções, diz que as raízes desse polinômio, vou chamar isso aqui de P de T, as raízes têm valor absoluto em C, norma de P. Como é que está a minha normalização? Então, os autovalores têm que ter valor absoluto T menos... Como é que eu vou fazer? Eu sempre confundo. Norma de P elevado ao meio. Ou é menos o meio? Depende da normalização. Como é que eu defino se eu botar os autovalores, né? Isso aqui é as raízes desse negócio são sigma P igual a alfa T. Então, isso aqui, se eu botar assim, vai ser menos meio. Eu acho que isso está certo. Se não tiver certo, onde a norma de P é o número de elementos do anel de inteiro módulo P. É o número de elementos desse corpo finito. Esses elementos de Frobenius mais ou menos caracterizam... Isso tem que ter uma hipótese. Se A tem boa redução em V. Redução em P. Eu vou precisar disso, por isso que eu estou mencionando. Então, o que eu quero... Por que eu estou introduzindo esse negócio aqui? Eu estou introduzindo esse negócio aqui porque se A
e B são isógenas, isso é uma das razões pelo qual as isogenias são importantes em aritmética. Elas são... Bom, o que acontece? Você pode... Você tem um mapa que tem um núcleo finito de A para B e um mapa que tem um núcleo finito de B para A. Então, quando você pega esses grupos aqui, você pode mandar eles para B, talvez você perca um pedacinho aqui, mas você recupera a mesma coisa em B. Você pode voltar. Então, você vai e volta, às vezes você perde um pedacinho, mas o pedacinho é controlado, é fixo, depende só do grau dessa isogenia que você fixa aqui. Então, esses caras aqui vão diferir só por um negócio limitado. E quando você tensoriza com QL, esse negócio limitado desaparece. Então, se A e B são isógenos, então VLA e VLB são isomorfas como galoamódulos, como GK módulos. Só para você falar de GK módulo tipo, a princípio o GK não tem estrutura de nada, não. Desculpa. Quando eu falo GK módulo, eu quero olha para o anel de grupo ZL e GK. Perdão. Isso é um anel. É um anel de grupo. Mas, explicitamente, o que eu quero dizer é que existe um isomorfismo daqui para cá que comuta com a ação de G. Isso quer dizer esses dois caras serem isomorfos como GK módulo. Existe um isomorfismo desse para esse, tal que quando você age com um elemento de G aqui e aplica o isomorfismo, é a mesma coisa que aplicar o isomorfismo primeiro e depois agir com o elemento. Tá? Então, você não precisa nem falar na estrutura de anel, mas... Se você quiser ser preciso, é exatamente o que você precisa, olhar para o anel de grupo. Que é um anel não comutativo, então você tem que tomar um pouquinho de cuidado com ele. Você pega informação no grupo legal lá quando você passa a agir sobre o TLA? Perde. Então você vai ter um mapa do grupo de Galois para o endomorfismo de TLA. Né? Esse mapa não é injetivo. É longe de ser injetivo. Vai ter muita coisa que vai agir trivialmente, mas ele está pegando um pedaço do GK. Então, uma das coisas que o Faltings provou para provar isso aqui foi uma conjectura de Tate, que o Tate já tinha provado no caso de variedades abelianas sobre corpos finitos, e o Faltings provou para variedade abeliana sobre corpos de números, é que a recíproca disso é verdade. Se VLA e VLB são isomorfos, como GK módulos, então A e B são isógenas. Deixa eu dar uma ideia de por que Tate implica isso aqui. Né? Isso aqui implica isso aqui. Porque... Bom, o que você tem que provar? Você tem que provar que só tem um número finito de possibilidades para esse grupo aqui, né? Ah, não.
O grupo de isogenias é finito. O número de... Espera aí. Não, isso aqui eu já tinha te dado uma ideia de... Espera aí. Agora eu estou confuso. Não, isso aqui eu já tinha mostrado por que era verdade. Pelo menos é por causa das alturas, né? Duas coisas exógenas têm mais ou menos a mesma altura, então o conjunto é finito. Isso eu já tinha. O que você tem isso é exógeno finito. Aí isso eu já tinha feito. Mais conjectura de Tate implica conjectura de Schaff-Arelius. Isso que a gente precisa fazer. A finitude desse cara aqui segue das propriedades da altura. Se você tem a conjectura de Tate, para conseguir a conjectura de Schaff-Arelius, o que você tem que fazer? Mostrar que... Bom, o que a conjectura de Schaff-Arelius dizia? O conjunto das coisas que tem boa redução fora de S é finito. Aí você particiona o conjunto daqui em classes de isogenia. Cada classe de isogenia é finito. Então você tem que mostrar que existe só um número finito de classes de isogenia. Então, para mostrar isso, precisamos mostrar que o conjunto dos possíveis TLAs, porque o VLA caracteriza o A a menos de isogenia, tal que o A sobre K tem dimensão N e boa redução fora de S é finito. Tá? Porque se a gente mostrar isso, a gente mostra que só tem um número finito de possibilidades para cada classe de isogenia. E dentro de cada classe de isogenia, já é finito aqui. Bom, aí a gente... Toda essa demonstração é muito difícil, eu não posso dar os detalhes de qualquer maneira, mas eu queria dar algumas ideias. E uma ideia importante, que é uma ideia que o Faltings elaborou, uma ideia antiga do Serre, foi mostrar que a ação, dentro dessa situação, a ação de GK está determinada pela ação de sigma P1, sigma PR para certos P1, PR. Um conjunto de ideais de OK, primos. Tá, o sigma é esse Frobenius aí. Então, isso segue de um teorema chamado teorema de Chebotaryov, que é um teorema de teoria algébrica dos números, e mais um argumento especial, e eles mostram que se você conhecer a ação que existe um conjunto finito de primos, tal que uma vez que você saiba... Então, existe um conjunto finito de primos, você coleciona um elemento sigma P para cada primo P, desse conjunto finito. Se você souber como é que esse elemento age no VLA, você conhece como o grupo GK todinho age no VLA. Tá? É mais ou menos... Quer dizer, esses caras não geram GK, evidentemente. O GK não é finitamente gerado. Mas eles geram um pedaço suficientemente grande do GK, tal que você pode descrever a ação do...
E aí você usa esse teorema aqui, mais um fato de que esse polinômio, apesar de estar definido... Olha só, esse polinômio aqui é o polinômio característico de uma ação no espaço vetorial que é L elevado a 2N. Mas o L está variando. Então, em princípio, você poderia ter um polinômio para cada L. Mas acontece um milagrezinho de que esse polinômio é independente de L. Porque ele está relacionado com a ação de Frobenius em P, na verdade, Abeliana A módulo P. E é daí que esse teorema vem. Então, ele é um polinômio com coeficientes inteiros, com raízes de valor absoluto determinado. Então, só existe um número finito de possibilidades para esse polinômio característico, o que dá só um número finito de possibilidades para a ação. Então, essa finitude segue... disso aqui segue do teorema de Weil. A finitude segue de Weil. Então, esse resultado, mais a finitude de isogenias, prova a conjuntura de Stefanetz. Finalmente, como é que prova isso aqui? Tem outra ideia interessante. Esse assunto tem muita. Esse assunto dava um semestre inteiro. De tantas ideias que tem aqui dentro. Mas deixa eu ver se eu consigo explicar isso rapidamente. Como é que o Faltix provou isso? Você tem um mapa de VLA para VLB, um endomorfismo um isomorfismo, né? Como módulo de Galois. Então você tem um mapa bom, você pode pensar nisso como um mapa de TLA para TLB, mas vai ter o inverso. Então, o mapa tem um mapa e tem o seu inverso. Mas o mapa e o inverso podem ter denominadores. Você tem um mapa de TLB para TLA, que você obtém daqui, mas pode ter denominadores. Mas o que você obtém é um mapa de TLA para TLA cujo denominador está limitado, porque vem de um mapa só, né? É uma matriz com entradas em QL elevado a 2 em QL, e pode ser que tenha um L no denominador, mas é uma potência de L fixa, porque a matriz está fixa. Então, o que está acontecendo é que você tem um mapa de TLA para TLA que não é um isomorfismo, mas que tem um outro mapa voltando na outra direção que... Você tem um mapa de TLA para TLB, TLB para TLA, você tem... Como é que eu vou... Você tomando a composição desses mapas, você tem um mapa assim, que tem cujo denominador... que tem um núcleo finito, né? Então, o que você tem, como isso aqui é o limite inverso
Eu acho que eu estou fazendo as coisas erradas aqui. É o limite versus ALN. E o núcleo desses mapas. Espera aí. Como é que eu vou fazer isso direito? Tem um truque lindo que tá me escapando agora. Que a ideia... Eu não estou achando o truque, mas o truque é você obter uma sequência de núcleos pequenininhos e você toma o AN como sendo o A módulo gama N e para obter uma isogenia de... você tem que... você tem que fazer uma coisa diferente. Você tem que trabalhar com A cartesiano B. Você tem que escrever... Então, você tem é um mapa de A cartesiano B. O mapa de A para B te dá um endomorfismo de A cartesiano B para A cartesiano B. E aí você acha um subgrupo de gama N aqui. E esses caras aqui... E você acaba mostrando... Você quer achar um mapa de A para B, então você quer achar um mapa de A cartesiano B para A cartesiano B. E aí você mostra que essas variedades abelianas aqui estão num conjunto finito. E a maneira com que você mostra isso é olhando para a altura delas. E aí entra de novo aquela parte que eu não falei, que a altura de Faltex tem umas propriedades especiais que mostram que a altura desses caras é limitada. E aí você mostra aqui, você acaba mostrando que um A cartesiano B dividido por um gama N é isomorfo ao A cartesiano B em gama N. Aí você extrai o mapa de A para B a partir disso. Mas deixa para lá. Eu acho que eu não estou sendo muito coerente aqui, então não vai dar para explicar nada mais que isso. Vou parar por aqui mesmo. Pois é, essa, quer dizer, a demonstração do Faltex da conjectura de Mordell passa por um monte de coisas diferentes que envolve muita coisa interessante, mas que não dá para explicar em 2 aulas. Pelo menos isso eu consegui demonstrar. Tá, eu vou deixar para quinta-feira. Eu queria falar sobre o teorema de Fermat. Tem algumas ideias que vêm dessas coisas aqui que se transferem para a demonstração do Wiles, do teorema de Fermat. Aliás, são ideias que vêm de antes da demonstração do Wiles, a curva de Frey, coisas do jeito a gente... Então eu vou deixar para quinta-feira para falar sobre o teorema de Fermat. E a relação com esse tipo de ideias. Talvez eu faça mais sentido na quinta-feira. Vou tentar. Tem alguma pergunta? Desculpa a bagunça.